A guerra deve ser pensada em seu imbricamento com a vida social. Todas as suas manifestações particulares revelam aspectos do conjunto social do qual ela faz parte. Vamos tomar aqui como primeira imagem, como primeiro exemplo, as sociedades ameríndias primitivas, no sentido que o Pierre Classes atribui ao termo. Isso é, sociedades políticas, onde o poder não se cristaliza em um aparelho que tenta se diferenciar das demais instâncias e instituições da vida social. O fato é que a peculiaridade aí pode ser vista na chefia, no estilo de chefia dessa sociedade. Como toda ação militar exigia persuasão, a chefia indígena era esvaziada de poder coercitivo. Os combatentes só seguiam uma liderança se eles acreditassem que o conflito era necessário e o chefe era o mais adequado para conduzir a guerra. O caso de Jerônimo, o grande guerreiro Apache, é ilustrativo. A guarnição mexicana atacou a tribo e massacrou mulheres e crianças e matou toda a família do Jerônimo. Como uma espécie de forma de vingança, ele organizou um assalto extremamente eficaz à guarnição e acabou por eliminá-la totalmente. E mesmo assim, com todo o prestígio decorrente da liderança dele num combate extremamente bem sucedido, ele não conseguiu convencer a tribo a continuar a vendetta contra os mexicanos. A coletividade julgou que a situação foi resolvida e aí o Jerônimo não foi capaz de liderar mais nada. Ou seja, vencer a guerra não cristaliza o poder em uma pessoa ou em uma instituição. Toda ação militar vai exigir a persuasão. Um outro aspecto importante que ajuda a explicar porque as coisas são desse jeito é que nesse tipo de sociedade todo o aprendizado ocorre na prática. Isso é, sem diferenciação entre vida afetiva, trabalho, lazer, etc. E depois de muita vivência, o guerreiro encarna a sua função. A palavra vivência é importante. O guerreiro acompanha seus pares desde o nascimento e vai, na prática, aprendendo as suas habilidades. Ou seja, ele vai encarnar a sua função depois de muito tempo, sendo capaz de forjar os seus próprios armamentos. Se você pega um guerreiro e coloca num outro ponto da floresta, sem nada, ele é capaz de produzir armamentos. E é nesse sentido que a gente pode dizer que esses guerreiros engendram uma forma de guerra, que, com as devidas ressalvas, pode ser qualificada como artesanal e que, no fim das contas, é uma guerra que opera como um mecanismo centrífugo e dispersivo. Isso é importante destacar. A chefia sem poder coercitivo evitava a concentração de poder no interior da sociedade e entre as sociedades no seu entorno, porque as escaramuças constantes entre as tribos indígenas restringia a área e a demografia de cada sociedade tomada particularmente. Essa foi uma coisa que o Florestan Fernandes, por exemplo, explorou no mestrado dele. O fato é que, eventualmente, frente a inimigos dotados de vastos recursos e organizados de forma mais centralizada, essas tribos podiam formar grandes confederações, como foi o emblemático caso da resistência iroquesa à ofensiva dos colonos americanos no século XIX. Foi uma guerra e foi extremamente difícil derrotar os iroqueses. Outro exemplo importante, que mostra esses imbricamentos, é o dos povos nômades pastores, um objeto de fascínio do Deleuze e do Guattari. Longe de constituírem hordas errantes, os nômades possuíam complexos padrões sazonais de migração que garantiam um tipo muito peculiar de articulação entre técnica, organização social e o meio natural. Isso era feito pela operacionalização do uso intensivo do gado transhumante e de códigos de identidade e diferenciação social que eram extremamente dinâmicos. A mobilidade e a ampla possibilidade de combinação entre os clãs resultava em um poder militar significativo, especialmente eficaz para pilhar povos sedentários centrados na agricultura. No caso aqui do combate, o predomínio era da cavalaria ligeira. Os cavaleiros, muito hábeis, usando o estribo, circulavam a infantaria ou a inimiga, as suas formas defensivas, de forma extremamente rápida, atirando flechas e lanças para reduzir o número e tentando quebrar a organização do adversário. Assim que essa organização era quebrada ou enfraquecida, entrava a cavalaria pesada, munida com espadas e machados
centradas no combate corpo a corpo. Era, portanto, uma guerra centrada na velocidade. Por isso o fascínio do Deleuze. Essa organização social, portanto, migrava organizadamente, aproveitando as variações climáticas sazonais, ao mesmo tempo que conseguia pilhar sistematicamente povos sedentários. A técnica, os sistemas de propriedade, as armas e os artefatos eram todos compatíveis com a mobilidade, que, por sua vez, foi a forma encontrada para mitigar o problema da proporção de terra destinada à pecuária e à produção de cereais, que se manifesta em toda a sociedade sedentária e é um problema recorrente. O guerreiro medieval, por sua vez, é um outro tipo de guerra muito curioso, distinto de todos os demais que discuti até aqui, porque ele encarna uma guerra cuja conduta estava organicamente articulada a um mundo marcado pela centralidade das relações de cunho pessoal, a honra, e uma visão de mundo religiosa e transcendental, que tentava separar radicalmente a dimensão sagrada da profana. Ou seja, o conflito contra os inimigos espirituais ficava a cargo dos sacerdotes, enquanto os inimigos encarnados da cristandade, a guerra, né? Pagões, infiéis, todos que caíram em felonia, estava sobre a alçada da nobreza secular, que exercia de forma privada a violência. Cada cavaleiro era na prática uma unidade de combate. Mas, ao mesmo tempo, a despeito dessa forma privada, os cavaleiros respeitavam um código de honra que emanava das relações de suzerania e vassalagem. E aqui que é o ponto que tem que ficar esclarecido. Relações de suzerania e vassalagem não são relações verticais. Elas são predominantemente horizontais. O que o vassalo deve ao suzerano é a tarefa de defendê-lo no caso dele ser agredido, resgatá-lo se ele for tomado como prisioneiro. O suzerano não comanda, não manda no vassalo, apenas em situações defensivas. Se a guerra for ofensiva, e aí parece um pouco com a coisa das sociedades ameríndias, o suzerano tem que convencer os vassalos que a guerra é interessante e os vassalos vão exigir contrapartidas. O fato, então, é que essas relações difusas de suzerania e vassalagem, elas definiam, de acordo com as circunstâncias, com o inimigo, com o tamanho do inimigo, a sua organização, a dimensão das forças envolvidas e o formato da sua organização no combate. Ou seja, se o inimigo fosse muito numeroso, muito ameaçador, as teias de suzerania e vassalagem colocavam quase todo mundo no campo de combate. Fim da guerra, cada um voltava para o seu feudo. Ou seja, essa que é a questão. Né? E aí lembra um pouco as sociedades ameríndias. A pressão do inimigo organizado e numeroso articulava as redes, retirava os cavaleiros do isolamento relativo. Acabava o combate, as forças centrífugas voltavam a preponderar. Outro ponto importante aqui a ser destacado é que, a despeito da destreza, a sua habilidade na condução do cavalo no uso das armas brancas, os cavaleiros não produziam seus próprios armamentos e eles dependiam da coerção sobre os camponeses presos à terra, da servidão, camponeses que forneciam os alimentos e boa parte da energia que nutria a sociedade medieval. Ou seja, era um sistema centrado na servidão, mas não tem a figura do Estado. Aqui é possível destacar a peculiaridade da guerra que se manifesta no sistema mundo moderno, hoje em dia, predominantemente. Porque ao longo do tempo, a consolidação do sistema mundo transformou radicalmente o imbricamento entre guerra e sociedade. A indústria, atrelada à valorização incessante de capital, começou a mudar o modo de produção dos meios de violência. Isso acabou resultando na conversão da guerra em uma atividade tridimensional. O combate deixa de se localizar exclusivamente no solo e passa a envolver o espaço aéreo e as profundezas das vias aquáticas. O que coloca um problema muito difícil de gestão de informação, de visualização e coordenação das forças em combate. Além disso, ao longo do tempo, o alcance e a precisão dos armamentos foram aumentando aceleradamente. Agora, eu creio que, do ponto de vista das outras formas de combate, o fato mais saliente da guerra capitalista é que a habilidade individual dos combatentes deixa de ser decisiva. Armas de fogo exigem muito menos destreza do que espada, arco e flecha e os armamentos
anteriores. É necessário um treinamento, só que esse treinamento é muito mais rápido e muito mais eficaz do que você treinar arqueiros, cavaleiros, espadachins. E é precisamente por conta disso que é possível mobilizar multidões de conscritos para o campo de batalha. O fato que pressupõe a mão de ferro do Estado. O velho Wallenstein era muito preciso nisso. Você nunca conseguiu organizar a guerra utilizando os cidadãos. É o jacobinismo que vai fazer isso pela primeira vez, né, só que aí numa situação revolucionária, sem a presença do Estado. Quando o Estado se fortalece no sentido de se impor sobre a sociedade civil, é que é possível você obrigar cidadãos a lutar em nome do Estado. E, com o desenvolvimento da produção industrial, a invasão da produção industrial no campo, a guerra se torna sempre uma guerra total, ou seja, ela se assenta na mobilização do conjunto da capacidade produtiva da sociedade, ou seja, ela se consubstancia na agregação da finança, da indústria e da propaganda, do recrutamento de conscritos e da tecnociência como um dos suportes fundamentais da guerra. É esse tipo de guerra que a gente vai desenvolver no vídeo subsequente.